Programa Wesley Sattler. Oferecimento Via For, a sua concessionária Ford no Espírito Santo e Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e eu gosto muito quando eu tenho a chance de trazer a vocês pessoas que inspiram, pessoas que mostram que é possível a gente mudar de vida, a gente mudar para melhor, a gente mudar a nossa comunidade, a gente mudar o nosso país, porque algo foi feito para que isso acontecesse. E que algo é esse, será? Será que é uma decisão, é uma disciplina, é uma série de coisas? O que faz a gente mudar de vida? Eu vou conversar com um vencedor, com uma pessoa que sabe não só contar a história dele, mas também fazer você descobrir como mudar a sua história, porque ele tem o título de o melhor, ganhou o prêmio aí do melhor palestrante do Espírito Santo, Mindset. Ou seja, você consegue resetar a mente das pessoas para uma nova mudança de vida, né? Estou falando do Lucas Fonseca, a entrevista é grande, mas eu quero antes perguntar se é verdade o que me contaram. Que você, hoje trabalhando com educação, dirige até um grupo de educação famosíssimo, que é o Grupo Favene, né? Você não sabia ler nem escrever até os 17 anos? Você acredita que às vezes eu paro para pensar, será que isso é verdade mesmo? Porque a gente vive umas conquistas tão grandiosas e é muito bom, é o ponto de conexão com a minha essência quando eu faço isso. Quando alguém me pergunta essa pergunta que você me fez, eu reconecto com a minha essência, aí eu volto lá no tempo para eu lembrar o tempo todo que eu realmente fui alfabetizado aos 17 anos. E aí todas as vezes quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui, falando com você e com seus telespectadores, a inspiração que traz a minha história. E quando alguém me pergunta, realmente isso é verdade. Aos 17 anos eu tive a oportunidade de buscar a escola para ter o meu primário. Não sei se você já ouviu falar no supletivo, né? Eu vim da época do supletivo. Aos 17 anos, em um ano eu fiz de primeira a quarta, em um ano eu fiz de quinta a oitava, em um ano eu fiz o ensino médio. Em 3 anos já estava completo já, mas começou aos 17 anos. Mas você nasceu e foi criado na bela cidade de Brejetuba, no Espírito Santo, não é isso? E por que lá você não foi à escola tão cedo? Na verdade, por crenças religiosas, né? Não fazendo crítica, não é o objetivo aqui da entrevista, mas a igreja que eu frequentava acreditava que até 2000 o mundo acabaria, então não tinha por que estudar. Então eu fui ter acesso à educação depois por uma escolha que eu tive de sair de casa para estudar, morar de favor na casa de parente, para começar a minha história, a minha história literalmente. A minha história, quando eu falo de escolhas, de você escolher um novo caminho, ela começou a partir do momento que eu saio de casa, vou morar de favor na casa de uma tia minha para começar a minha história. Eu sou tão apaixonado pela educação, porque foi a educação que mudou minha vida, né? Peraí, calma, para tudo nessa hora. Como assim? Agora você me deu mais um... Não, agora você me deu mais alimento para essa entrevista. Você achava que o mundo ia acabar no ano 2000, então como é que você é criado achando que o mundo vai acabar? Você não fica envaidecido em nada, não cuida da saúde, nem de nada, porque o mundo vai acabar? Como é que era isso? Essa é a pior parte, né? Porque todo mundo da nossa consciência lá acreditávamos que o mundo iria acabar em 2000, então as pessoas vendiam a casa, casavam sem amar porque tinha que casar, já que Jesus iria voltar, não fazendo piada disso, mas é uma coisa até engraçada quando a gente observa nesse ponto de vista. E muitas pessoas, Wesley, estão presas ainda a essas crenças das consequências que viveram de 2000. Nós fomos para São Paulo, em Guarulhos, São Paulo, esperar, fizemos uma caravana, e aí quando acontece aquele momento que eu fui ensinado a acreditar, não aconteceu, foi o momento que eu escolhi viver a minha própria história. Então eu falo isso abertamente, não tem nada de crítica sobre isso, tá tudo resolvido o passado, mas para servir de inspiração para as pessoas que estão assistindo, que você pode ressignificar a sua história. Meu Deus, o ser humano realmente é surpreendente, não é verdade? A Bíblia é tão clara, ela diz que ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar e que o mundo vai acabar ou vai recomeçar. Essa história de mundo acabar, ela... Se soubéssemos, né, meu irmão? Seria muito mais fácil se nós soubéssemos o dia. Isso era só preparar na véspera e estava tudo bem. Pedir desculpa de tudo antes. Por isso que é bom sempre estar em paz com Deus. E a hora pode chegar, como diz a Bíblia, como ladrão da noite. E claro isso, que a gente nunca sabe a hora, a gente tem que estar preparado o tempo todo, né? Para quem acredita, assim como eu acredito, sim, no mundo em algum momento pode acontecer alguma mudança grandiosa. Mas essa história, a história do vencedor, quando você fala de ser reconhecido como palestrante, ela vem desse momento em que eu acreditava na vida que eu vivo hoje. E aí até que sirva de inspiração para você que está assistindo, a forma que você foi criado, no que você foi ensinado a acreditar, você pode mudar o seu mindset. Você falou brilhantemente
brilhantemente, parabéns por você já ter essa consciência. Mindset significa programação mental, é resetar mesmo a nossa mente, é criar uma nova mentalidade. O Lucas que está falando com você hoje é um novo Lucas. A partir do momento que eu crio uma nova mentalidade, faço da minha história inspiração para milhares de pessoas. E quem é o novo Lucas? Ele é um professor, ele é um palestrante, ele é um empresário também? Em que área? Como é que ele está? Conta pra gente sobre o seu sucesso profissional. Hoje, atualmente, eu sou empresário, atuo com mentoria na área de alta performance, mentor de um método, né, chamado MAP, que é o maior método de imersão do Espírito Santo. Então, eu tenho uma intenção grandiosa, Wesley, uma honra estar aqui no seu programa, de levar esse orgulho do Espírito Santo para o Brasil. Porque às vezes a gente vai buscar todo nível de conhecimento e autoconhecimento fora do Estado, né? E no Espírito Santo tem também, não somente eu, tem inúmeros outros talentos na área de desenvolvimento humano. Então, assim, primeiro o diferencial que eu trago como treinador, que tudo que eu ensino eu vivo na prática. Não adianta eu falar uma coisa linda com você aqui se você me vê na rua fazendo totalmente ao contrário. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Então, a minha intenção também é, de fato, levar para o Brasil, para que todas as pessoas do Brasil acompanhem e vejam que aqui no Espírito Santo tem algo que faz a diferença, está mudando a mentalidade. Em apenas 3 anos, tem 1.500 alunos nesse método que eu tenho. Então, atualmente, estou ministrando o treinamento MAP e atualmente com 2 empresas também. Uma delas é o Grupo Favene, que você já sabe lá. Vou chegar ao Grupo Favene, mas antes deixa eu falar do Instituto Lucas Fonseca, que é o que você dirige aqui em Vitória, não é isso? Isso. O Instituto Lucas Fonseca, ele veio para dar, né, uma estrutura institucional mesmo da minha carreira, e nasceu aqui em Vitória já, é um sucesso, graças a estar presente em diversos estados do Brasil, né, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, atuando fortemente, levando treinamento, palestra, inspiração. Eu sempre acho assim, tem que ter técnica, tem que ter verdade, tem que ter um conteúdo, mas tem que ter inspiração. É o que você faz brilhantemente com as histórias que você conta. Você dá para todos nós que estamos te assistindo uma forma de sentir inspirado pela história de alguém. Todos nós, certamente, o artista que você é, você se inspirou em alguém. Você deve ter várias inspirações que motivaram você a ser quem você é. O que a gente precisa sair dessa correnteza, Wesley, que nós vivemos, né? É pandemia. O ser humano tá, não sei se você concorda comigo, tá mais vulnerável ainda. As pessoas estão, às vezes, mais estressadas com tudo que está acontecendo. Sair um pouco dessa correnteza e perceber que existe inspiração. Existem pessoas que estão inspirando a gente a acreditar no bem, fazer o bem, levar esse amor, esse acolhimento. Então eu, além de trazer conteúdos inspirados em coach, PNL, fiz formação fora do Brasil, aqui no Brasil também, para estudar o comportamento humano, eu trago a minha história. É isso que nós estamos tendo a oportunidade de contar aqui hoje, a minha história, porque se eu fiz, se eu alcancei, certamente você que está assistindo pode também alcançar. Então, no próximo bloco, eu prometo que eu farei aquelas perguntinhas que a gente faz quando encontra um médico. Então me conta, como é que eu resolvo isso? Então me conta, como é que eu resolvo aquilo? No próximo bloco eu vou. Mas antes eu quero dar os parabéns a uma pessoa que inspira muito também e que foi citada por ele aqui, que é o nosso grande Leandro Xavier. O Leandro criou o Grupo Favene, que hoje é ensino à distância. Eles fazem o maior e o melhor trabalho no Brasil, eu conheço de perto, mas toda vez o número tem que ser atualizado. Hoje já são quantos? Hoje nós somos mais de 200 mil alunos no Brasil, 3 mil polos, em todos os estados do Brasil estamos presentes. É o grupo que mais cresce. E falando no Leandro, ele é a inspiração, né? Ele é o cara. Ele me contou que ele tinha... uma história que é inspiração. Começou do zero, ele usava a mesma roupa o dia todo, colocava a roupa lá para amassar, colocava de novo, lavava a roupa, deixava secar lá, usava... que ele pegou emprestado para alguém, para ele fazer uma entrevista. Era um cara que mal tinha um sapato e uma camisa e conseguiu construir um império, o império da educação à distância. Maravilha, voltaremos nesse assunto em breve. Mas antes, eu quero lembrar que no próximo bloco, eu juro, eu vou perguntar a ele o que fazer com os nossos filhos, os nossos adolescentes que estão perdidos, não sabem o que fazer da vida profissionalmente, não sabem para onde vão, ou aquele cara que perdeu o emprego, não sabe como vai achar uma maneira de sobreviver. A pandemia deixou tanta gente fragilizada. Nós temos como reprogramar a mente nesse momento tão delicado para todas essas questões no próximo bloco. Ok, conversando agora com o Lucas Fonseca, que no bloco anterior nos mostrou como ele chegou a ser e mantém esse título do palestrante mais famoso do Espírito Santo, conhecido no Brasil todo. Então, eu vou fazer aquilo que prometi no bloco anterior. Perguntinha para médico. Sabe quando você encontra um médico e fala assim, doutor, tô com a dor aqui, a dor ali, como é que eu faço para resolver? Então, um palestrante motivacional que ajuda a gente a fazer um ressignificado da mente.
Eu tenho reparado que os adolescentes estão um pouco perdidos. Não sabem para onde vão, os pais estão preocupados porque eles não descobrem a profissão que eles vão seguir, têm preguiça de sair de casa ou medo de sair de casa e enfrentar esse mundo novo que exige deles tanto. Antigamente, me corrija se eu estiver errado, a gente tinha um caminho a percorrer para depois ter o celular da moda, nem tinha celular naquela época, né? Mas outras coisas da moda, a roupa de grife. Hoje não, eles já têm que sair com um celular, com a roupa de grife, com um sapato bonitinho, para poder conseguir as coisas. Houve uma inversão total e isso está criando um medo e uma desilusão até nos jovens, e eles acabam indo para caminhos não muito legais, né? Como fazer um jovem ser despertado para uma profissão, para um caminho, para uma busca e para a disciplina de tudo isso? Primeiro, brilhante você falar sobre isso. O Brasil precisa parar e olhar para os jovens, porque quando eu percebo os jovens cada vez mais desacreditando neles, a gente começa a ficar preocupado com o futuro. E o que tem acontecido com os jovens? Eles não têm habilidade de criar o seu próprio caminho. Quando você falou da nossa época, nós já éramos ensinados, eu tenho que criar o meu caminho, eu vou escolher uma profissão, eu vou estudar, eu vou fazer aquilo. Nós já éramos ensinados a crescermos e irmos viver a nossa vida. Hoje não. A geração atual, ela é ensinada a acreditar que alguém tem que fazer por ela. O pai tem que dar o celular, a mãe tem que dar atenção, a carência emocional, que já sempre existia. Não vamos dizer que os pais eram mais presentes, talvez nem eram tanto, porque trabalhavam também compulsivamente. Só que a geração atual, e aí mudou a geração, Wesley, esse é o grande desafio. Antigamente demorava 20 anos para mudar uma geração. Hoje, a cada 6 anos, nasce uma nova geração, com a nova linguagem, com novas preferências. Então, essa geração atual, ela é pautada numa liberdade, só com a liberdade, com zero autorresponsabilidade. É como se eu pudesse ser livre, você tem que me aturar, você tem que fazer por mim tudo que eu preciso e tudo que eu mereço. Então essa falta da clareza, a palavra que eu digo para você, o jovem falta clareza, a clareza do que ele precisa ser, do que ele quer ser e do preço que ele precisa pagar. A fatura da vida, no geral, e na vida também, o jovem precisa ter essa consciência, que se ele consome, a fatura vai chegar para ele. E hoje não tem essa consciência. Como colocar isso na cabeça dele? Deixá-lo perceber que o futuro está nas mãos dele. E é isso que a gente às vezes não ensina. O jovem, ele vai pra rua, ele protesta, ele faz lá, ele manifesta de temas que ele nem tem consciência às vezes daquela situação, porque ele é ensinado a reivindicar direitos. Há uma apologia muito grande, até na própria mídia, de reivindicar direitos. Isso é maravilhoso. Só que nós precisamos ter a consciência também dos deveres que nós temos. Então, para ensinar esses jovens a criar o seu próprio futuro, que eles possam entender que os comportamentos que eles tiverem na vida, eles também vão pagar essa fatura. A fatura vai chegar. Não existe mais profissão de sucesso. Existe profissional de sucesso. O profissional de sucesso é aquele que estuda, é aquele que dedica, é aquele que se posiciona no mercado. Quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. O jovem precisa ter essa consciência, que ele precisa se posicionar a partir do seu resultado e a partir dos seus comportamentos. Gostei dessa, hein? Quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. Muito bom. Vou trazer essa palavra para mim, como diz a Ana Kátia, eu vou pegar essa palavra. Tá bom, e agora em tempos de Covid nós temos tantos pais de família também, sem saber o que fazer, para onde ir, que direção tomar, já que os trabalhos, né, ficaram todos desconfigurados, digamos assim. Como fazer essa pessoa sair de casa motivado? Primeiro é entender, o brasileiro ele tem uma habilidade de fazer piada para tudo. Tudo ele faz meme, ele vai pra internet, o brasileiro teve um delay para entender que nós estávamos numa pandemia. Então, primeira dica que eu trago para você que está assistindo, entenda que nós estamos numa pandemia. Não existe mais aquele mundo normal que nós tínhamos em 2019. Algumas pessoas estão esperando o mundo voltar ao normal. O mundo não vai voltar àquele normal. Se nós tivermos acesso à tecnologia, na educação, por exemplo, o aluno teve acesso à educação digital. O mundo que nós viveremos a partir de agora é um novo mundo. E aí eu tenho uma reflexão muito profunda, Wesley, que é importante que você que está assistindo reflita também. Não é um mundo que mudou na pandemia. O mundo já havia mudado e nós não havíamos percebido ainda. Se você parar para observar, nada foi inventado. As tecnologias, nós fomos adaptados, né, a essa tecnologia. Então a dica que eu trago é entender que ninguém estava preparado. Nenhum de nós imaginávamos lá em janeiro que estivéssemos vivendo isolamento social. Então reconhecer que todos nós somos vulneráveis, reconhecer que todos nós precisamos de ajuda, ter mais empatia com o próximo e entender, estamos vivendo um mundo de adversidade. Agora que todos nós possamos unir e criar solução para isso. Quando você une, cria um grupo de solução, você faz da adversidade uma oportunidade para crescimento. Essa é a reflexão que eu sempre trago. Mas aquela pessoa que talvez não tenha nem a oportunidade de refletir muito, de pensar tão teoricamente sobre a vida, porque está ali a criança com fome, está ali a mulher também pedindo que aquela situação seja resolvida, né? Que os pais sofrem quando não conseguem trazer o alimento para casa. Então, o que ele precisa? É uma disciplina para sair de casa e acreditar nele mesmo? Qual é assim, o remédio número 1, o básico, sem muita reflexão envolvida?
O remédio número 1 é conectar realmente com o papel que você precisa fazer. Alguém precisa tirar não vou falar palavrão, alguém precisa sair da cadeira lá e trabalhar. Alguém precisa buscar esse alimento. Tirar o pé da lama. Tirar o pé da lama. Fica mais bonito falar tirar o pé da lama. Você, gostei, me salvou. Então, Wesley, alguém precisa fazer algo. Se tiver que ir pra rua buscar apoio, se tiver que abraçar esse filho, dizer que tudo vai passar, o momento que nós estamos vivendo é para união. E todos nós sabemos. Mas o que eu vou fazer com meu filho? Com meu filho não pode ir pra escola, tá em casa. Ninguém melhor do que os pais para acolher os filhos nesse momento. Então agora é a hora, eu chamo de voltar mesmo. Você sabe com o termo que eu utilizo muito, Wesley? De volta ao primeiro amor. Não é a primeira adversidade que nós enfrentamos, nem será a última. Claro, talvez seja maior. Mas é nós reconectarmos com a essência. Você que está assistindo essa matéria, você está passando por dificuldade, você vai dar conta. Mas conecte com alguma ação, algum movimento que você precisa fazer. Talvez nós estivéssemos muito acomodados também, né? Não que a pandemia tivesse que acontecer para nós acordarmos para isso. Mas todos nós saberemos sobreviver quando a gente busca uma saída para isso. Tem que ter a disciplina e acreditar em si mesmo. É até clichê falar acreditar em si mesmo, mas é que as pessoas esquecem. Falamos dos jovens há pouco, os jovens às vezes não acreditam neles. E nós também precisamos acreditar. Nós viemos ao mundo para viver uma vida abundante, para viver uma vida com prosperidade. Só que nós passamos a vida inteira aplaudindo as histórias dos outros e esquecemos de olhar para a nossa própria história. Se você parar para observar, Wesley, quantos desafios você já deve ter superado? Todo dia. Parar, né, também, todos nós. Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Então é olhar que não é a primeira dificuldade que nós vamos superar. Nós já passamos por coisas até piores. Cada momento é um momento de dificuldade para cada um. E somente quem está sentindo a dor sabe onde dói. Então agora é a hora que está doendo em todo mundo. Aquela história, deixa seus problemas em casa e vai para o trabalho. E agora? Como que faz? Como que eu faço agora com aquele filho que é desafiador educá-lo em casa? Então é hora de assumir as nossas responsabilidades. Você fala brilhantemente sobre disciplina. Nós precisamos assumir o nosso papel como pai, como filho, como marido, esposa, irmão e resolver, criar uma solução para isso. Eu falo, Wesley, que a pandemia é como se fosse um zoom, né? Ela aproximou as adversidades para a gente agora olhar com mais propriedade e resolvê-las. Ok, muito obrigado. À vontade de continuar o papo aqui indefinidamente, não é verdade? Infinitamente, porque é bom conversar com quem entende, quem está disposto a colaborar com esse momento tão difícil que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, não é verdade? Mas voltando aqui às questões dos problemas, das dificuldades, eu gosto sempre de lembrar que aquela peça de cristal linda que você tem na sua casa, ela foi feita no fogo. Se não fosse o fogo derreter, mexer aquilo tudo ali, não tinha aquela peça tão bonita. Então, muitas vezes, nós sairemos melhores desse fogo que arde e às vezes machuca tanto, não é verdade? Você pode se tornar um cristal lindo. Tá chegando a hora, né? Vamos pensar assim. Diante do fogo, o papel queima e o ouro brilha. Essa reflexão gostaria que vocês fizessem. Diante do fogo, o papel queima e o ouro brilha. É a hora da gente fortificar cada vez mais, acreditar em nós mesmos, buscar apoio, reconhecer que todos nós precisamos de apoio e seguir adiante. Jamais voltaremos ao normal, nós voltaremos melhores. E conversei com o grande Lucas Fonseca, está aqui o telefone, está aqui o WhatsApp, está aqui todas as informações que você precisa para conversar mais com ele, saber mais sobre o trabalho do Lucas, que é tão abrangente e já é Brasil. Um cara simples de Brejetuba, que achava que o mundo ia acabar em 2000, não sabia nem ler nem escrever, se tornou hoje uma das pessoas mais referenciadas quando o assunto é justamente o que ele não tinha naquela época, educação. Bacana, não é verdade? Aí, ó, que exemplo bacana a gente tem hoje para terminar esse programa. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigado a você, Wesley. Foi uma honra. Ok, beijão, gente. Até a próxima, hein?